Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar? Já são 2h05 já. Bom, antes de mais nada, né, queria agradecer a todo mundo do conselho que está aqui também, o Marcos, o João, a Mari, né, a Elis, o Marcelo, o Ademir, que também estão aqui para contribuir. Essa é uma iniciativa da sociedade civil, da parte do conselho, né, sociedade civil e artistas, né? Então, a gente acompanhando os grupos, vimos que tinha algumas dúvidas, algumas dificuldades ainda na inscrição dos projetos, né, da Lei Paulo Gustavo, nos entendimentos dos editais, e a gente resolveu fazer esse tira-dúvidas aqui dos editais. Se por acaso tiver alguma coisa que a gente não alguma dúvida que a gente não saiba responder, a gente vai procurar e vai dar a resposta, né? E aí amanhã, às 10 horas da manhã, a ideia é fazer também um apanhadão de uma espécie de uma aula básica de escrita de projeto para quem tiver com alguma dificuldade também, do que vai, em qual lugar e tal, para a gente poder ajudar e contribuir e fazer com que a Lei Paulo Gustavo chegue em todo mundo que precisa chegar. É uma lei emergencial e que tem o potencial mesmo de revolucionar a nossa cidade, principalmente no âmbito do audiovisual. Então, basicamente é isso, né? Essa conversa que a gente fizer aqui hoje, ela está sendo gravada, ela vai para o YouTube, para que quem não pôde estar aqui nesse momento possa acompanhar depois e tal. Acho que basicamente é isso, né? Marcos, quer falar alguma coisa já? O Marcos vai queimar me ajudar aqui, que ele me entende muito mais do que eu desse negócio. Não, eu acho que é isso, Laura. Você fez essa boa introdução. Eu acho que a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas. É claro, a gente tem uma limitação aí de até o modo como a gente gostaria, talvez, de estar tirando essas dúvidas. Com certeza, se a gente pudesse, a gente estaria muito mais ativo nisso, mas para quem também tem acompanhado aí como é que está a situação da Paulo Gustavo Estadual, tá uma loucura, e nesses últimos dias também, acho que o Laurence também, com o Fligs, que deve ter ficado muito também pegado nessas discussões, a gente, do audiovisual por meio de cine, a gente, na verdade, está totalmente dentro, né? E se há alguma possibilidade de alteração é via judicial por ações que tanto o Fligs quanto o Cine protocolaram aí na última semana, e a gente está nessa loucura, né? Mas tirando esse tempo para pensar o nosso município, a nossa localidade também, e trazendo também assim, né, mais uma reflexão por estar acompanhando como está se desenrolando estadualmente a Paulo Gustavo e também nos outros municípios, e a gente até o momento fez o dever de casa muito bem feito. Os editais de Rio Preto são talvez, se não o melhor, e aí é muito difícil falar, mas dentro do que ele poderia abarcar, do que a lei traz de centralização, democratização, acesso, tudo isso ele é um edital bem exemplar, assim, né? Então isso já é uma grande vitória nossa no município de ter esses editais da forma como a gente pensou, a gente estruturou, a gente discutiu os termos do edital e agora a gente vai para essa execução. E eu acho que é isso também. Eu acho que a gente já pode iniciar aí o Tira Dúvida. Perfeito. Realmente, assim, quando você pega em comparação com outras cidades, o nosso edital aqui é dado como exemplo. Bom, mas aí agora é isso, assim, talvez a Mari, que já fez uma lista de dúvidas que surgiu lá no GT de dança, a gente pode começar com algumas e também, gente, quem for tendo dúvida, quem tiver, vai levantando a mão aqui do Zoom também, ou meu, estou acompanhando o chat também, e aí a gente vai fazendo essa ordem de inscrição, basicamente, né? Mas se você quiser começar, Mari. Posso começar. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falando uma, aí você vai respondendo e eu vou fazendo as outras, tá? Que assim, não chegou diretamente no GT, porque o nosso GT ele é bem parado, eu e o Ademir da conversa, mas foram chegando no meu privado. Aí, assim, algumas eu respondi, mas eu falei, já que vai ter o tira dúvidas, eu acho melhor já deixar anotado isso.
E também para certificar o que eu falei. Projetos que ganharam Nelson Seixas poderão concorrer? Essa é a Sim, primeira. a primeira é sim. Acho que a única limitação, né, Marcos, é quem ainda está inadimplente com a Lei Aldir Blanc 1. É a única limitação. Qualquer projeto, tirando isso, pode se inscrever. E aí, pessoas que ganharam também pode. Vamos supor, eu não vou fazer o meu projeto, mas a pessoa pode. Se o projeto pode, a pessoa pode também, né? Pode, sem problema nenhum. Ah, Pode Isso, fazer. é. Ó, a gente pode também, e eu acho interessante que a gente também vá indo e vá apresentando no edital onde está também isso, para deixando claro assim. Não há essa impossibilidade. O que você não pode, oficialmente, seria acumular ele mesmo com o estadual, né? Com a Lei Paulo Gustavo estadual. O mesmo projeto no município não pode ser contemplado estadualmente e localmente. Mas aí a gente pode vir aqui em quem não pode se inscrever, porque aqui deixa bem claro quem não pode, né, se inscrever. Ele vai falar que não pode escrever nesse edital pessoas que são voltadas à seleção e julgamento de recursos do edital, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até terceiro grau de servidor público da prefeitura, membro do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, esteja inadimplente com a Lei Aldir Blanc e a Lei Nelson Seixas, né? Então, são esses casos em que há a impossibilidade de escrita. Se você ganhou o Nelson Seixas com um projeto, você pode escrever uma continuidade dele e não há impedimento nenhum do proponente que ganhou o Nelson Seixas ganhar, seja com a continuidade do projeto, seja com um novo projeto. Tá. Pode haver compra de equipamentos? Mário, vou só passar para o Serrone, que ele levantou a mão, e aí a gente já volta nessa. Pode ser? Tá bom, pode ser. Vai lá, Serrone. Bom, essa dúvida, eu tenho duas dúvidas, uma dúvida e uma pergunta para fazer, talvez para o Marcos. Mas a minha dúvida é o seguinte, que eu até já falei com você, Laures, é que lá na inscrição, nos tópicos, como eu estou fazendo um projeto de um festival literário, aí tem lá roteiro ou texto, e é obrigatório isso, está lá com asteriscos. Então, para saber o que seria isso, né? Porque eu vou fazer um roteiro do festival, acho que roteiro é mais para o audiovisual, né? Escrever um texto também não sei, porque já vem lá descrição, objetivos, justificativa. Então, eu não sei como que agir Edital nesse aí? Que edital? Oi? Você tem o número do edital? Edital 21. É, é o 21? Não, não. Não, Aqui. porque não tem. Não. É o É o de formações 17, é o de circulação de forma... obras artísticas? Não, não. Ah, De é o de... produção de obras artísticas. Ah, tá, tudo bem. Exceto audiovisual. Por isso que está lá, exceto audiovisual. Tá, eu estou abrindo aqui o edital e já vou onde está Uhum, escrito isso aqui. Aqui, como se inscrever, né? isso. Nome do projeto, descrição, Isso. ficha técnica, Tá, tá, roteiro tá, ou tá. texto. Aí a Isso. gente tem que. Aí, você, Rony, a sua dúvida é relativa porque você vai inscrever um. Uma produção que não é audiovisual, é um festival literário, né? No caso. Ok. Então eu não sei o que caberia aí. Dá até para fazer um texto, né? Até um roteiro, mas eu acho que não cabe exceto o audiovisual. Então, Serrone, aí a gente tem que olhar o objeto desse edital. Porque esse objeto é para produção. E como produção, o edital deixa claro que produção é o processo de pesquisa, criação,
produção, estreia ou lançamento de obra artística de diversos segmentos, exceto o audiovisual, com o resultado de um produto. Eu acho que aqui, no caso, você deveria olhar para o edital de circulação de obras artísticas. Porque aí sim, o edital de circulação ele vai dizer no objeto, circulação, conjunto de ações que visam a realização de apresentações cênicas e ou exposições de artes visuais, saraus, etc., oferecidas gratuitamente à comunidade, objetivando a fruição da arte e da cultura. Eu acho que aí, no caso, é você trocar o olhar do seu projeto, de produção, do edital de produção, para o edital de circulação, tá? Mas daí tem a Então, mas financeira, né, Serrone, para fazer um festival de. Mas é isso, assim, é, o edital dos inciso 4 ele não contemplou a questão de evento, né? De certa forma, festival, mostra, essas coisas, não tem não tem um espaço específico para ele, né? Então acaba tendo que fazer alguma adaptação para poder fazer caber, né? Nesse caso específico, né? é. A minha outra questão é com relação a uma pessoa que me procurou, que ela, inclusive, é um cinegrafista que ele quer fazer uma exposição, filmes de cinema, de projetores, é uma exposição falando sobre cinema. Então, onde que ela caberia? Se é no audiovisual ou se também é na produção artística, né? Porque falar de cinema, de filmes de 16 milímetros, enfim, uma infinidade de coisas lá. E eu fiquei de ver isso para ele. Se é uma exposição pro audiovisual, porque vai tratar de cinema, de documentário, de filme, né? Se Oi? tiver, se tiver exibição de filme, ele pode caber no inciso 3 que tem lá um edital específico para eventos e mostras de audiovisual, se tiver exibição de Sim, filme. E aí a exposição fica como uma contrapartida, por exemplo, né? Ah, tá. isso. Beleza, não é, vai. É o edital 14, viu, Serrone? É o É, edital 14, o de apoio às clubes, mostras ou festivais do audiovisual. E aí, Lauro, tem uma pergunta no chat aqui, que a Carol colocou, a Banzato colocou aqui, que é um questionamento da Tawane no GT. E aí, como eu vi ela aqui, eu já vou responder. Tá? A Tawane perguntou assim: gostaria de saber sobre o orçamento. A referência de preço pode ser informada pelo artista convidado? Sobre essa questão, não é necessário apresentar referência de preço, tá? Tanto que a gente retirou isso do edital, quando a gente estava fazendo dentro do conselho a discussão sobre a referência de preço, a gente tirou isso do edital, mas a Secretaria Municipal de Cultura, na hora de colar o modelo de planilha financeira, ela colou com a referência de preço, né? Mesmo a gente já tendo tirado. Tanto que eu pedi para o Jorge refazer essa questão e ele, se a gente olhar hoje no modelo de planilha orçamentária, no edital, já não consta mais no modelo de planilha orçamentária a questão da referência de valor. Então, não é preciso apresentar referência de valor na planilha financeira. Show de bola. A Mari tinha feito a pergunta antes, né? Que era se pode haver compra de equipamentos. Eu acho que isso é restrito só ao audiovisual, né, Marcos? O audiovisual pode comprar equipamento, eu acho que o inciso 4 não pode, não lembro agora. Deu uma travada.
Na dúvida, a gente pode recorrer aqui ao próprio decreto da Lei Paulo Gustavo, que fala sobre a questão da compra de equipamento. Né? Até onde eu sei, na verdade, eu não lembro do inciso 4. Ó. Eu lembro que no audiovisual era permitida a compra de equipamento, desde que justificado expressamente o motivo da compra. Assim como é no PROAC, assim como são em outros editais. Então, você fazendo a justificativa expressa do porquê você está fazendo a compra do equipamento, você poderia fazer a compra desse equipamento. E ó, posso dar um exemplo aqui, ó, até para a gente pensar. Por exemplo, se o meu projeto é um projeto de fotografia, e no meu projeto de fotografia, por exemplo, eu preciso comprar uma impressora, por exemplo, porque eu uso ela para determinados processos e tudo mais. Ela faz parte do projeto e eu vou precisar. Se eu justificar expressamente que eu preciso adquirir ela, porque é mais compensatório eu adquirir esse equipamento do que alugar ele, e mais do que isso, que esse equipamento ele faz parte do próprio projeto, ele vai ser usado na continuidade do projeto. Posso dar outro exemplo aqui. No caso de uma obra VR, por exemplo, de realidade virtual. Né? Se eu vou fazer uma obra de realidade virtual, eu preciso do óculos, por exemplo. Esse óculos, ele é parte integrante da obra, porque eu vou precisar dele para fazer a fruição dele depois. Então, está justificado expressamente da necessidade de aquisição desse equipamento, porque ele faz parte da obra. Então, é mais ou menos isso. É permitido desde que você justifique. E desde que aquilo também esteja dentro do balizamento entre a compra do equipamento e o restante do orçamento. Né? Ele também não pode ocupar a maior parte do orçamento, não porque isso é impeditivo, mas porque isso vai prejudicar a própria avaliação do projeto. Sim, Lau, pode fazer outra ou tem outra pessoa aí? A Elis fez uma pergunta aqui no chat, e aí a gente já vai para você de volta, Mari. Tá. Quem está inadimplente na LAB como pessoa jurídica consegue ser contemplada na Paulo Gustavo como pessoa física? Aí você me apertou sem abraçar. Você sabe, Marcos? Eu acho que não, mas não tenho certeza. Juridicamente, não, né? Porque não há essa relação direta, porque nem toda pessoa jurídica é uma MEI, né? Então, você não tem essa relação direta com o CPF, né? Quem está inadimplente nesse caso é a pessoa jurídica, né? Não a pessoa física. Né? Mas a gente pode anotar esse questionamento e levar para a secretaria para que eles façam essa resposta mais objetiva, até com uma consulta com a Procuradoria-Geral do Município, com a Fazenda, para entender. Vai ter que entender também que PJ é esse. Porque se é um PJ de MEI, o MEI tem muito entendimento de enquanto um CNPJ, mas de um trabalhador específico. Não que é uma grande empresa ou qualquer coisa. Agora, se é um CNPJ de ME, por exemplo, de associação, tem que ver que tipo de CNPJ que é esse também, para poder conseguir dar uma resposta mais precisa. Então, talvez fosse o caso de consultar a própria secretaria em relação a isso, assim, sabe? Vai lá, Mari. Na parte do plano de acessibilidade. Lá tem três medidas, né? Tem aquela física, atitudinal e comunicacional. Precisa abranger as três necessariamente, ou se abranger uma, já basta? Porque eu acho que em algum lugar, acho que na Paulo Gustavo de São Paulo, porque lá na Paulo Gustavo de São Paulo, acho que você poderia escolher umas, ou fazer todas, ou fazer duas, não necessariamente tem que estar as três. Aí eu não soube responder essa, porque não sei, porque lá nesse edital eu achei que tem que ter as três, obrigatoriamente, pela escrita.
Não, não precisa ter as três, tá, Mário? Na verdade, você tem que fazer o seu plano de acessibilidade levando em consideração aqueles 10% do valor, né? E também de acordo com a característica do seu projeto, né? Porque tem projetos que, de fato, não cabem as três, né? Se a gente for pensar, né, tem projetos que a gente não vai, de fato, ser responsável pelas três. Então, não é obrigatório ter as três, né? É claro que, na perspectiva como a Paulo Gustavo vem apresentado, quanto mais você conseguir abarcar no seu plano de acessibilidade, melhor, mas você não tem a obrigatoriedade de seguir todas elas, né? Você precisa, na verdade, indicar o que você vai fazer e o que é possível dentro do seu projeto. Show de bola. Tem só mais uma, Lau, se quiser que eu finalize. Vai lá, vai lá. A divisão do prêmio Nelson Seixas foi por GT, né? Eu sei que a maioria é do audiovisual, mas no inciso 4 vai ser proporcional por GT ou não? Não. Porque essa do inciso, vamos falar aqui especificamente do inciso 4, né? É só 30% do dinheiro que entra para a cidade que foi para o inciso 4. Então, nas audiências públicas foi discutido sobre isso, como que faz essas premiações não, esses editais e tal. Inclusive tinha uma discussão se faria ou não faria premiação e no final das contas não tem premiação. Então, assim, não tem divisão, né? Existe ali uma obrigatoriedade da própria lei de uma reserva de vagas, né, para produtores culturais pretos, pardos e indígenas, mas não tem, por exemplo, vamos supor, teve 40 inscrições do carnaval, não tem obrigatoriedade nenhuma de selecionar uma dessas inscrições. Isso vai para a comissão de seleção decidir, né? Acabaram. Acabou? Show. Aqui no chat teve uma. Pode me dar um exemplo de um projeto de apoio e desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária? Tem que ser no CNPJ, mas eu acho que não tem esse edital na Paulo Gustavo Municipal. Aí eu fiquei na dúvida. Porque esse era uma linha de edital da LPG estadual, né? É. Era um edital da LPG estadual. No nosso aqui, no caso, a gente não tem nenhum que é voltado especificamente para isso, né? Mas podemos dar um exemplo, por exemplo, um apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária, por exemplo. Vou até usar o exemplo aqui da galera daqui, desculpem aí, pessoas, mas eu vou usar o exemplo de vocês aqui. Por exemplo, aqui a gente tem a feira, e as meninas organizam lá no Vasco. Esse é um evento de economia criativa e economia solidária. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto para o desenvolvimento dessa feira, para que ela se desenvolva, que ela se torne parte do calendário municipal, oficial, para que ela consiga alcançar, para que ela faça uma itinerância pela cidade em mais dias do que apenas um dia. Então, esse seria um apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária, por exemplo. Show de bola. O professor Carlos tinha levantado a mão, depois abaixou. Tem alguma dúvida ainda? Posso falar? Pode, claro. Ok, desculpe-me. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Eu não sei, como eu cheguei atrasado, eu não sei se já foi feito. Está sendo garantido apoio para aquelas pessoas ou grupos que tenham dificuldades na escrita, na redação de projetos? Só aí, obrigado. Então, a gente resolveu fazer tanto essa atividade de tira dúvidas, quanto amanhã fazer uma sobre essa questão da escrita dos projetos mesmo, para tentar abarcar. Em relação à prefeitura, propriamente dito, não tem uma garantia de uma ajuda, né? Mas eles se comprometeram de que quem aparecesse, eles iam dar uma força, assim, mas é isso, né?
Aí o Jonathan perguntou no inciso 4, vai ter aquela distribuição de porcentagem pelos GTs? A pergunta que a Mari já tinha feito, eu já tinha respondido já que não. E só para completar, Laura, ali até o que o Carlos perguntou, a gente conseguiu também, durante a escrita dos editais, tentar minimizar um pouco essa questão de como, de fato, a gente ampliava o acesso à participação nos editais, pensando exatamente nessas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de escrita de projetos, ou mesmo pessoas que são semi-alfabetizadas, mas ainda assim são artistas, produzem e têm que ter o seu direito também resguardado de poder participar dos editais, né? A gente conseguiu que, pelo menos na apresentação do projeto, ela pudesse ser feita por vídeo, né? Só que a gente não conseguiu que os outros pontos ficassem estritamente focados nessa coisa da apresentação, né? Até porque a gente precisa apresentar a planilha financeira, são coisas que você precisa apresentar mesmo num papel, né? A gente chegou a colocar no edital a possibilidade da prefeitura de disponibilizar servidores para ajudar, né? Mas, claro, a gente sabe que também aí extrapola também até onde o conselho consegue, né? Influenciar, editar o que a secretaria pode fazer, né? Nesse ponto. Mas a gente chegou a colocar isso no edital, porque a gente entende que era uma ação importante para a democratização do acesso. Então, e aí, com isso, a gente fazendo autonomamente também o nosso papel de estar aqui hoje, tirando dúvidas sobre editais, e amanhã estar aqui se encontrando para fazer essa pequena formativazinha de escrita de projetos, também para auxiliar, né, essas pessoas, pensando sobretudo nessas pessoas. É isso. É o que a gente é o tamanho da nossa perna nesse momento, mas a gente vai fazendo o máximo que dá para fazer. Elaine. Oi, tudo bom? Ó, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: eu estou no edital de chamamento de formação de artes e cultura. E tem uma dúvida aqui no número 6, que está falando assim, no 6.1. A pontuação, né, será acrescida de 5 pontos adicionais. Aí tem aqui etnia, gênero, pessoa com deficiência. No número 2 está gênero e sexualidade, proponente, pessoa física ou jurídica, mulher e ou LGBT. Aí no item seguinte fala assim: caso o proponente pretenda beneficiar-se do disposto no item 6.1, entre elas, no meu caso, né, mulher, deverá autodeclarar-se conforme com o anexo 3. Lá no anexo 3, fala assim: eu, fulano de tal, não sei o quê, declaro que sou, aí eu tenho que escrever, né, o que eu sou. Entre parênteses está assim: informar se é pessoa negra, indígena, PCD, LGBT ou idosa. Mas não tenho mulher. Eu tenho que preencher isso? Eu tenho que colocar o mulher? Porque aqui no entre parênteses não está. Mas lá está falando que, no caso, né, eu sou mulher, eu teria que preencher o anexo 3 para me beneficiar desses 5 pontos adicionais. Então, eu queria saber se é para preencher o anexo 3 ou não é para preencher o anexo 3. Sim, preenche. Preenche. Provavelmente o anexo aqui, quando a secretaria foi fazer o modelo de anexo, ficou faltando esse ponto, mas o que manda aqui nesse ponto não é o anexo, é o edital lá em cima. Né? Então, sim, proponente mulher tem direito aos 5 pontos adicionais de indutores. Então, aqui, sim, que sou, aí você pode colocar ou mulher ou sou pessoa do gênero feminino. Né? Então, você pode colocar aqui, preenche sim e envia, tá? Aqui foi um melhor erro. fazer mais, né? É um erro de falta da questão da proponente mulher aqui no próprio anexo. Mas Tá bom. o que guia lá em cima no edital. Então, sim, tem o direito
você pode preencher e você coloca aí nesse campo. Tá legal. E só uma segunda outra coisinha, vocês vão falar algo mais específico desse chamamento que é de formação em artes e cultura? Vocês têm alguma observação para colocar para quem vai participar nessa modalidade? Traz as dúvidas que a gente tenta responder. Mas é mais ou menos isso, querida, assim. Porque eu não tô. Porque a minha dúvida era só com relação a isso, né? Mas às vezes, se vocês tiverem alguma observação para colocar, já que a maior parte aí de vocês é da área de audiovisual, teatro e tudo mais, né? De formação em artes e cultura é bem menos. Então, se vocês tiverem alguma observação para colocar para nós que é minoria, por isso que eu estou falando. Não, você vai ver, esse edital de formação vai surpreender bastante, vai ter bastante inscrição. Então, tá bom. Obrigada, viu? Alguma dúvida ou alguma, não sei, quer alguma dica, alguma coisa? Porque senão aí eu não sei como que a gente poderia falar alguma coisa a mais, assim, né? Porque vai muito do que surge de dúvida, né? Mas Ô, Laurence, tem Obrigada. uma pergunta aqui no chat. eu ia passar para o chat antes de passar para o Serrone. A próxima pergunta aqui é do Luiz Áureo, que daí eu tô colocando aqui porque apareceu algumas no direct para mim, tá? Tem alguma diferença de valor pago para pessoa física e pessoa jurídica? Aquela porcentagem que fica retida no pagamento? Na Lei Paulo Gustavo não tem desconto de pessoa física, certo? Então, não tem essa diferença de pagamento. Vamos lá. Posso escrever um projeto em cada edital? Sim, mas tem uma limitação de contemplação, não tem, Marcos? Ou não, né? Não, né? Eu acho que é uma por edital. Você pode escrever um projeto para cada edital, sem problema nenhum. Pode ser contemplado em um projeto por edital também, né? Aí aqui a Elis perguntou: é provável que a resposta seja não. Dá risada. Mas projetos contemplados no Nelson Seixas como produção, que ainda não tem a contrapartida entregue, pode contemplar como circulação na Lei Paulo Gustavo? Aí, assim... Então, eu tinha visto essa, posso até responder a Elis, porque eu já tinha visto a pergunta, e assim, Elis, na verdade você pode, porque você inscrever a sua circulação não depende de você já ter entregue a sua contrapartida. Porque, na verdade, o que ela quer aqui, o que ele vai pedir especificamente do seu projeto de circulação é ficha técnica, o roteiro da circulação, então por onde você vai circular, 5 fotos da obra e link com o vídeo na íntegra, aí é para projeto de arte cênica, saraus, ou projeto expográfico, porque, na verdade, aqui ele não está ligado diretamente à entrega da sua contrapartida. Você pode estar com o seu projeto do Nelson Seixas pronto, com fotos, com material, mas você ainda não apresentou, você ainda só não cumpriu a contrapartida. Mas se o seu projeto já está pronto, aí você consegue apresentar, independente se você já cumpriu ou não a contrapartida do Nelson Seixas. Lembrando que o Nelson Seixas, em tese, tem que terminar até agora dezembro, janeiro, e que a Lei Paulo Gustavo, se a verba entrar só no, vamos supor, entra no último dia 31 de dezembro. Então ela começa a contar dia 31 de dezembro até o final do ano que vem. Então dá tempo, tranquilamente, de ter. A gente sabe que, né, agora tem essa questão da inscrição e tal, mas dá para ser contemplado nas duas coisas. Aí é só deixar claro para o projeto, né? Para o parecerista, essas coisas nesse sentido, tá? Eu vou passar agora para o... Tem mais algumas 3 ou 4 perguntas aqui, mas antes eu vou passar para o Serrone, que levantou a mão, e depois para a Mari. Vai lá, Serrone. De novo, acho que vai cair naquela questão do edital de produção artística. O desfile de escola de samba, né, Laures? Entraria aonde aí, né? Circulação não dá nem para pensar pelo valor, né? Poderia entrar nesse de produção, porque aí ele pode apresentar um roteiro, né? Do que ele vai apresentar na avenida. É um desfile, independente
né, do que já está pronto ou não, mas o desfile em si ainda não existe, né? Então é uma produção. Então, assim, olha, a gente vai, vamos supor, vamos aproveitar Sim. coisas que fizemos em 2018, 19, 20, e vamos juntar tudo isso numa obra, num desfile que ainda não foi realizado. Se ele ainda não foi realizado, ele é uma produção, entendeu? Ou então vamos fazer tudo do zero. Aí é mais justificável ainda como uma produção, entendeu? Porque aí no carnaval, no quesito de escola de samba, o resultado é o desfile, né? Então aí cabe em produção, exatamente. Ah, tá. É diferente, então, daquele que eu falei do Rio Preto Literário, lá do festival, que Exato. lá ele não tem um produto final, o literário, no caso? O festival em si, né, Hum. ele, o intuito dele, geralmente, ele é a apresentação de obras que não necessariamente são do proponente do edital, né? Então, vamos supor, a gente vai fazer o Fresta agora no final do mês. Tem a apresentação de tudo quanto é gente, né? Então, são de terceiros, mas são apresentações, são circulações, diferente do que a montagem de uma obra, entendeu? Agora, no caso do carnaval, aí sim, aí é uma montagem de algo novo, né? Ah, tranquilo. Beleza, esclarecido. Muito obrigado. Show de bola, Mari. Olá, você falou um negócio agora que eu fiquei pensando. Tem alguma uma coisa no edital, parece, que eu não tô conseguindo abrir ele aqui, que eu tô só no celular, que fala sobre o início dia 15/12. Eu tô louca ouvindo o edital errado? Você falou alguma coisa sobre 30 agora? Só para mim. É que 31 é o prazo máximo, mas, né, assim, Ah. Não, mas parece É, que é tem uma. porque tem isso, Mário. Tem dia 15/12, eles pedem para considerar na hora de fazer o cronograma, porque a gente teve muitas inabilitações esse ano no Nelson Seixas por conta do cronograma, né? Então, muitas pessoas que colocaram 5 meses, 6 meses, e é muito difícil quando a gente está falando de um evento calendarizado, né? Então, por exemplo, vou usar um exemplo aqui que é a Mostra da Boca Miúda, que é que faz parte. Ela é um evento calendarizado no dia 8 de dezembro. Né? Então, o meu cronograma ele não vai ser baseado naquele mês genérico, né? Ele vai ser baseado no mês objetivo, né? Então, por exemplo, eles pediram para considerar o dia 15 de dezembro na hora de fazer o cronograma. É claro que o seu cronograma passa a valer objetivamente a partir do dia que é depositado mesmo o valor. Mas tem essa coisa do dia 15, mas é só uma data meio que de partida para a elaboração dos cronogramas. porque no Nelson Seixas desse ano, coisa de 10% dos proponentes foram desclassificados, os projetos deles não foram nem analisados, porque teve essa questão com o cronograma, e aí olha que absurdo, a prefeitura atrasou os repasses, então boa parte desses cronogramas estariam dentro do prazo, né? Então, assim, tem também essa questão e esse cuidado, né? Vamos seguindo aqui para algumas perguntas que tem aqui no chat, né? E esse lance, o Luiz Áureo, e esse lance de informar uma conta bancária exclusiva. Preciso criar uma conta bancária antes de vier o projeto? E se meu projeto for aprovado, fico com essa conta sem uso? Não. Só vai abrir uma conta bancária quem for aprovado, certo? Então, tipo, não abre antes. Isso funciona muito igual o PROAC, né? Então, quem é aprovado aí tem que abrir uma conta bancária, vai no banco específico, no caso do PROAC, é o Banco do Brasil, né? Então você tem que abrir uma conta lá, e aí essa conta ela é exclusiva para a movimentação financeira do teu projeto, que é diferente do Nelson Seixas, porque o Nelson Seixas ele deposita numa conta tua, e o que você movimenta lá, tanto faz como tanto fez, porque não existe uma prestação de contas financeira. Agora, na Lei Paulo Gustavo vai existir, né? Então, aí você precisa apresentar os extratos desta conta junto com as notas fiscais, e isso tem que bater, né? Então, a nota fiscal foi para o Marcos, no extrato da conta tem que sair o dinheiro para o Marcos, né? Então, isso é bastante importante.
O professor Carlos pergunta se a gente vai disponibilizar a gravação desse encontro. Vamos, a gente vai, terminando de gravar aqui, terminando de fazer esse Tira Dúvidas, a gente vai subir isso numa conta de YouTube, né? O Conselho ainda não tem uma conta de YouTube, então a gente vai subir numa das nossas mesmo, e aí disponibilizar isso para os grupos do Conselho, né? Então a gente vai espalhar isso nos grupos dos conselhos como um todo, né? O Raul perguntou se o mesmo proponente pode participar de 2 editais diferentes. Assim, não tem restrição a isso. É a mesma pergunta que tinham feito antes, se poderia inscrever um projeto por edital. Então, sim, não tem essa restrição, né? O Jonathan Lupe. Meninos, então, para enfatizar a pergunta da Mari, o cronograma da Paulo Gustavo por hora pode contar a partir do dia 13 do 12. 15, né? 15 do 12, é isso ou 13? Agora não lembro. 15. 15 do 12. Conta a partir do dia 15 do 12 de 2023. O Marcos está tentando falar alguma coisa, pelo visto. Não, era isso, era só eu falar que é o dia 15 mesmo, não é o dia 13, não, é o dia 15 e pode contar a partir do dia 15. Show. Serrone, você levantou a mão de novo? Tem outra pergunta? Ou só não abaixou? Não, acho que eu não abaixei. Então, Elaine. Com relação a isso que você falou aí, novamente, negócio da nota fiscal. Eu nunca participei de um edital que tivesse que comprovar compra, né, de material com nota fiscal, etc. e tal. Então, é o primeiro que eu vou participar. Eu vou participar como MEI, né, como pessoa jurídica. Tudo o que eu for comprar de material, por exemplo, um lápis, qualquer coisa, tem que ser com nota fiscal em nome da minha MEI? Exatamente, com o CNPJ da sua MEI. Qualquer coisinha que você... você contratou o Serrone para fazer uma parte do teu projeto. O Serrone precisa emitir uma nota fiscal para que ele possa receber. Mas só pode trabalhar quem tem nota fiscal? Não. Mas o trâmite legal para quem não tem nota fiscal se chama RPA. É que o RPA é tão caro que não compensa, né? Mas também existe a possibilidade de uma pessoa física trabalhar nos projetos e receber através do RPA. Só que aí o contador, e é muito importante que se tenha um contador nesses projetos, quem for contemplado, o contador vai fazer o recolhimento dos impostos do RPA, tá? Que são 3, se eu não me engano. Tá, aí se o Serrone não tem nota fiscal, não tem MEI, não tem nada, não vale um recibo, nada, não vale. Um recibinho assinado por ele. Marcos, você sabe essa parte de recibo? Sim, pode. Então, na Paulo Gustavo agora foi o novo decreto de regulamentação da cultura, o recibo ele é válido também. Porque às vezes se eu for contratar alguém, por exemplo, para fotografar para mim, alguma coisa assim, se a pessoa não tiver uma empresa, se não tiver um CNPJ, então ela não tem nota fiscal. E também não quero fazer esse tal desse RPA porque vai custar. Então, ela pode fazer, eu faço um recibo lá de próprio punho e vale. Vale. Show. Tá. Só que aí, né, você tem que guardar esse documento com você, que você precisa apresentar esse documento e, em tese, a pessoa depois precisa fazer a comprovação disso no imposto de renda, tá? Então, é mais ou menos isso, assim. Mas aí você já não tem mais nada a ver com isso. Isso aí é a pessoa que tem que prestar contas depois do imposto de renda e coisas assim. É que varia muito também do valor que vai receber, né? Tá bom, então. Obrigada. O que mais, gente? Estamos sem pergunta no chat. O Luiz, como funciona no caso da pessoa que é isenta de imposto de renda? Não, se ela é isenta, ela não receber e ela não tiver que... Ela vai seguir os mesmos parâmetros, né? Então, tipo, hoje em dia a isenção acho que é R$ 2.600 por mês, né? 2 salário mínimo.
Então, se ela não ultrapassou isso, não precisa. Se ela ultrapassou, aí é com o contador dela, é por aí, assim, é o mesmo trâmite de sempre, né? Então, em teoria, todo mundo precisa comprovar o quanto que ganhou naquele ano para ver se vai se vai fazer o imposto de renda ou não, né? Então, aí nisso Isso. ela apresenta esse valor que ela recebeu. Porque você. E aí tem que ter uma diferenciação, e é até importante a gente falar. Quando você recebe, por exemplo, vamos pegar o de curta-metragem, do módulo 1, R$ 80.500. Você não precisa declarar esses R$ 80.500, porque você não recebeu R$ 80.500. Você é apenas o gestor desse valor, e aí cada pagamento que você fizer, aí sim esse valor vai entrando. Você não precisa declarar os R$ 80.500, porque eles não são um pagamento direto para você. Você, na verdade, é apenas o gestor do projeto. Você vai pagar, você só vai declarar aquilo que você retirar como prolabore seu. Vamos supor que para você sobrou R$ 5.000 desses 80 mil. É R$ 5.000 que você vai fazer a declaração, entendeu? O que mais, gente? Surgiu uma aqui. Os valores finais em dinheiro para o inciso 4 ficou de quanto mesmo? E a quantidade de projetos serão contemplados? Estou incerto, mas teve alterações ou estou enganado? Porque teve uma chuva de informação na construção do edital. É isso. No final das contas, ficaram valores de formação 18.800, produção 45.000 e circulação 20.000, é isso? Não, 19.500 formação. Ah, beleza, passou para 19.500. O 30.000, o de mostra. Não, esse é o de festival do audiovisual. Eu estou errado também. Ele perguntou do inciso 4, né? Então, de circulação ficou R$ 20.000, de formação ficou 19.500 e o de produção ficou em Ficou em 45.000. E aí vão ser contemplados 12 no de produção, posso até falar aqui, lá, 12 no de produção, 10 no de formação e 14 no de circulação. Isso, né, os contemplados no geral, né, já levando em consideração também a reserva de vagas também. Surgiu mais alguma coisa, gente? A galera que entrou só está observando, né, David? Percebi. Vamos lá. Senão a gente já pode até terminar, se não tiver outras dúvidas. O Luiz Álvaro colocou nos editais de ações formativas 3 pontinhos. O que exatamente, Luiz? Quiser abrir a câmera ou o áudio para poder complementar. Ou se outra pessoa tiver outra dúvida nesse meio do caminho. Bom, Jonathan aqui. Se eu faço uma exposição de um acervo de objetos históricos, ele entra em circulação, então. Esses acervos, em teoria, são, né, sendo históricos, eles já existem, né? Então, ele entra em circulação. Agora, vamos supor,
eu sou um pintor, um escultor, e vou fazer uma obra, e a partir disso, depois que tiver feito uma ou várias obras, vou fazer a exposição delas, aí entra em produção, né? A Elaine pergunta se amanhã também vai ficar gravado. Normal, vai ficar gravado também. Amanhã, especificamente sobre a escrita de projetos, né? Então, tenho dúvida do que colocar numa apresentação, tenho dúvida do que o que o edital está pedindo quando ele fala especificamente de clipping, sei lá, e por aí vai, né? Aí o Luiz complementou aqui, é para escrever projetos onde os proponentes são professores ou podemos contratar profissionais de outra cidade para fazer palestras, workshops para os profissionais da cidade. Qualquer edital, você pode fazer a contratação de pessoas de fora, né? A gente, inclusive, discutiu sobre ter uma porcentagem mínima de profissionais da cidade, mas acho que acabou não entrando nos editais, né, Marcos? Entrou, tá? 60%. Claro, esse é o ponto, quer ver? Espera que eu até falo onde ele está exatamente no edital. Ele é o ponto 8.11. Ao menos, o item 8.11. Ao menos 60% da ficha técnica deve ser composta de artistas profissionais de São José do Rio Preto e os seus distritos. E falando nisso, a gente pode também entrar, porque assim, tudo bem. Aqui ele está falando que precisa ser, só que no próprio edital, quando a gente vai fazer a inscrição, a gente não precisa informar esses profissionais de onde eles são. Ok, não vai ter problema. Você pode colocar lá 100% da sua ficha técnica de fora. Só que depois você vai ter problema na hora de fazer o seu termo de execução cultural, porque lá você tem que indicar de onde é esse profissional. Então, é uma questão que vai ser levada a sério, e inclusive no momento mais crucial do projeto, que é quando a gente tem que prestar conta. No seu projeto você tinha que ter colocado 60% da ficha técnica e você colocou 80%. Sabe, o seu termo de execução não está, ele não vai ser validado, né? Então você vai ter que levar, porque isso consta em edital, e no termo você precisa indicar. E aí, quando a gente fala ficha técnica, não é todas as pessoas que vão participar. Ficha técnica é uma coisa muito específica também, né? Nesse caso, se você vai contratar esses professores para vir dar um curso muito pontual e ele vai prestar apenas um serviço para você, não necessariamente ele faz parte da ficha técnica, porque ele não está assumindo nenhuma função técnica dentro do projeto, né? Ele não é um coordenador, ele não é um coordenador pedagógico do seu curso, ele não faz parte da produção, ele não é um assistente, ele é apenas um serviço que você contratou para estar no seu projeto, né? Lembrando que na Aldir Blanc esse valor era de 80%, então já deu uma aliviada em relação a isso, e também que é uma lei emergencial num recurso que entra para todas as cidades que se cadastraram. Então, assim, é importante também que esse recurso ele minimamente movimente o setor cultural da cidade, né? É claro que você não pode fazer uma limitação brusca nesse sentido, principalmente porque o objetivo dessa lei é fomentar principalmente o setor do audiovisual, então existe uma necessidade de uma troca de saberes, de um aprendizado, e mesmo assim a gente tem que fazer isso certinho, fazer essa questão dos 60% é muito importante, né? A Lari perguntou se amanhã vamos explicar um pouco sobre planilha orçamentária. Sim, se surgir essa dúvida, podemos falar sobre a questão da planilha orçamentária também, que às vezes parece um bicho-papão, mas é mais tranquilo do que a gente imagina. Olá, Aurício. Boa tarde. Questão de o chamamento que tem, que contempla pessoa física e pessoa jurídica, tem algum percentual que vai contemplar tanto jurídico e tanto pessoa física ou não?
Não, não existe esse recorte, assim. Então pode ser todo mundo pessoa física ou todo mundo pessoa jurídica sem nenhuma restrição. Bora lá, Mais gente. alguma dúvida, pessoal? Mais alguma? A gente já está batendo mais ou menos 1 hora de conversa, né? E aí é isso também, assim, gente. Se por acaso, né, surgir outras dúvidas, perguntem nos grupos do conselho para os representantes de cada GT. Se o representante não souber responder, vai levar para o grupo dos representantes como um todo, para que quem saiba responder, responda. Né? A ideia da Lei Paulo Gustavo é ser uma lei para todo mundo. Né? Não tem essa conversa de que é só para um ou só para outro. Tanto é que em todos os editais qualquer pessoa que trabalhe com arte e cultura pode se inscrever sem problema nenhum, né? Então, diferentemente do que fez o Estado de São Paulo, que restringiu o máximo que pôde, na nossa cidade a gente teve essa oportunidade de ser algo muito dialogado e pensado para que fosse aberto a todo mundo que pudesse. O David coloca que amanhã ele vai estar cheio de dúvida. É bom que você aprende esse David, para você me ajudar. Bom, gente, Não, mas se não tiver. Oh, fala, Marcos, fala. meio que só para também, eu acho que tá aqui o pessoal, as dúvidas se encerraram, para colocar essa questão novamente. Assim, eu acho que para quem acompanhou as audiências públicas, conseguiu ter bastante claro como a gente tentou pensar a Lei Paulo Gustavo aqui para São José. Né? A gente conseguiu, num momento muito difícil da história do Brasil, né, que foi durante a pandemia, fazer uma execução mais aberta, né, da Aldir Blanc, né? Então a Aldir Blanc ela foi muito substancial para a cidade, para que a gente continuasse existindo enquanto pessoas, né? Então foi uma perspectiva mesmo de assim, galera, prêmios menores, pequenos, vamos fazer esse dinheiro chegar nas pontas. E com a Paulo Gustavo, a gente fez uma discussão muito séria durante as audiências, dentro do grupo de trabalho. A gente levou essa discussão também para a gestão da Secretaria Municipal de Cultura, que a Paulo Gustavo ela tinha que ser o início de um projeto de continuidade, para que a gente estruturasse muitas coisas, prosseguimentos. Né? A gente está recebendo esse valor que é histórico, né? A gente nunca teve edital que todos os valores somados fossem dar 3 milhões e 800 mil em Rio Preto. Né? Só que se a gente pensa estruturalmente, é pouco. Né? Então a gente não consegue estruturar equipamentos públicos, a gente não consegue estruturar sala de cinema, novas arenas de teatro, a gente não consegue, mas a gente consegue estruturar o setor, a cadeia produtiva na cidade. Porque a Paulo Gustavo ela é o início de mais 4 anos que vem aí pela frente de incentivo massivo por meio da Lei Aldir Blanc 2, que não vem com esse caráter emergencial e vem com uma política pública estruturante. Então, a Lei Paulo Gustavo aqui em Rio Preto, ela foi pensada muito nessa perspectiva, né? Da gente estruturar. É óbvio, e aí também pode até parecer aqui um meia-culpa, durante todas as audiências eu tentei deixar isso claro, sem parecer que a gente está pedindo desculpa pelo valor também ser maior parte do audiovisual. E aí cabe a explicação aqui, de novo, para quem não acompanha as discussões. Esse valor só é maior para o audiovisual porque boa parte desse valor, ele veio, na verdade, a grande parte, a maior parte desse valor veio do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo composto por meio dos impostos e do recolhimento, principalmente do Condecine, que é uma taxa que nós, produtores de cinema, pagamos toda vez que a gente vai exibir nossos filmes, né? Tudo bem que veio maior parte, só que, cara, esse ano a gente teve o Nelson Seixas, a gente está tendo a oportunidade de novo de ter
editais com valores expressivos, com o mesmo valor do Nelson Seixas. Então, é a possibilidade muito grande que a gente tem de estruturar. E se tem alguma coisa que o modo como os nossos editais foram pensados deixam claro é isso, né? É como a gente tem a possibilidade de, a partir desse momento da aplicação agora e execução da Lei Paulo Gustavo, começar a estruturar uma cadeia produtiva da cultura na cidade, em que a gente consiga ampliar o modo como a gente trabalha, como a gente vive da cultura e da arte na cidade também, né? Então, ela tem esse papel de poder ser esse salto, né? Esse salto que a gente precisa chegar, né? E a gente dá esse primeiro passo, esse salto, e a gente vem amparado depois por mais 4 anos de Lei Aldir Blanc II, que vão ajudar a gente a subir mais degraus, estruturar mais a nossa cadeia produtiva na cidade, né? E agora, ainda mais, com a execução da Lei Paulo Gustavo no Estado, ficou claro que nos próximos 4 anos a gente vai precisar mesmo contar com as políticas públicas de base aqui no nosso município, porque o Estado ele vai ter uma política para privilegiar o grande setor da cultura, grandes nomes, grandes produtoras, né, pelos próximos anos. Então, é aqui no município que a gente vai conseguir existir, sobreviver e estruturar a nossa atividade profissional, né? Então, a Lei Paulo Gustavo é esse primeiro momento, e eu, assim, vou repetir de novo, eu estou muito orgulhoso do modo como o Rio Preto conseguiu fazer os seus editais, assim, né? Porque olhando para outros locais, a gente vê que, por mais que tenha problemas, os nossos editais têm problemas, é óbvio, assim, sempre vão ter, é por isso que a gente constrói cotidianamente, para a gente cada vez ir consertando um errinho aqui, outro erro ali, mas perto de outros eles são muito bons, assim, eles têm um caráter muito popular, eles têm um caráter muito democrático, muito acessível, e eu acho que eles vão servir para muito mais do que apenas esses projetos que vão ser contemplados, ele vai servir mesmo para esse salto na cidade. E uma coisa importante sempre de se lembrar em cada reunião que a gente faz é que, gente, essa questão do orçamento, ela é fundamental. Tudo isso só é possível, como disse o Marcos, porque chegou essa verba federal. Mas o município, no Brasil hoje, 40% do investimento em cultura é feito pelos municípios. Então, o município precisa se atentar a isso e o município precisa colocar um orçamento mínimo de 1% para a cultura, né? Isso é o mínimo, é o que estabelece a Lei Cultura Viva, né? Em muitos lugares vão tentar substituir os fomentos locais pela Aldir Blanc II. Não podemos deixar isso acontecer no nosso município. O Nelson Seixas precisa ser ampliado e a Lei Aldir Blanc II vem também para ampliar ainda mais essas possibilidades, né? O Marcos já respondeu o Jonathan ali no grupo, só para deixar gravado para quem for assistir isso depois, porque o chat não aparece, né? O Jonathan pergunta assim: se eu for montar uma companhia de dança, ela entra em produção, certo? Mas posso escrever 2 projetos distintos. Exemplo, um como formação ou produção na pessoa jurídica e outro como pessoa física para circulação. Sim, pode, não tem problema nenhum. E aí o Luiz pergunta aqui: eu posso complementar o orçamento com alguma outra renda? Por exemplo, escrever um projeto de 100 mil para o edital de 80? Sim, pode. Você precisa dizer da onde que vem essa verba, né? Então, consigo um patrocínio para poder... Mas aí você vai ter que apresentar essa carta de que esse patrocínio já está garantido caso você seja contemplado. Não, tenho do meu bolso, vou tirar do meu bolso. Aí vai ser meio estranho, mas você vai apresentar um extrato bancário. De alguma forma, você tem que garantir de que o restante da verba já vai acontecer. Não vai ser um problema isso, entendeu? Porque o que muita gente faz, eu tenho um orçamento de 100, mas vou executar com 80, então significa que coisas não serão executadas, ou não serão executadas da maneira que precisaria e que estava imaginado no primeiro momento. Você precisa garantir para a banca de que o restante do orçamento você já tem de alguma outra fonte, né? Do mais, eu acho que é isso, gente. Eu acho que foi bem produtivo. Essa é a primeira
iniciativa do Conselho nesse sentido, de fazer um tira-dúvidas que não venha da prefeitura, e sim dos artistas aqui. A gente sabe qual que aonde o calo aperta para a gente, então quisemos fazer essa iniciativa, vai ser a primeira de muitas, os próximos Nelson Seixas vão fazer, as Aldir Blanc. É muito importante que o Conselho seja próximo dos artistas e dos fazedores e dos agentes culturais de maneira geral, né? E essas conversas, essas reuniões, esses tiras-dúvidas também servem para isso, né? Para quem estiver vendo e não estiver ainda em algum dos GTs do Conselho, a gente solicita que entre, né? Somente com participação popular é que as coisas conseguem andar para frente. A gente está estruturando uma nova gestão do Conselho, não tem nem um mês ainda, né? Vai fazer um mês amanhã essa nova gestão do Conselho, e já estamos aqui com algumas iniciativas inéditas, como entre elas a realização desse tira-dúvida dos artistas para os artistas, né? Então é isso. Olá. Fale, Marcos. Só antes da gente encerrar, o Carlos fez mais uma pergunta no chat aqui. Remuneração ou cachê da pessoa proponente do projeto chega a quantos %? A gente não estipulou isso, tá, Carlos? Não tem isso estipulado no edital, porque a gente entendeu que existem projetos e projetos, né? Então, se a gente está falando de um projeto de um artista plástico que vai fazer uma série de 20 quadros para ele circular depois. Isso é um tipo de projeto, né? Então, a própria remuneração é diferente do meu caso, que vou propor um filme, mas eu vou ter mais 15 pessoas na minha equipe. Então, a minha remuneração também muda, né, com relação a isso. Então, não tem essa porcentagem. O que há é uma relação do pagamento com o próprio projeto, como ele se relaciona com o projeto. Não faz sentido, por exemplo, eu vou fazer um filme, eu tenho 15 pessoas na minha equipe técnica, eu recebo 40 mil e consumo metade do projeto, né? E subdimensiono todo o restante da equipe técnica. Não é proibido, mas isso vai atingir diretamente a avaliação da viabilidade financeira do meu projeto. Perfeito, gente. Acho que é isso. A galera tá falando aqui algumas coisas no chat, né? Da importância desse tira-dúvidas. É isso, é a primeira de muitas. Esperamos que cada vez mais os artistas retomem a esperança de que uma mudança na nossa cidade, uma valorização, ela é possível, né? Já fica o convite para amanhã, né? Quem tiver algumas dúvidas de escrita de projeto, então amanhã a gente vai sanar especificamente isso, vai falar especificamente isso. É claro que se surgir alguma dúvida digital, a gente fala também, não tem problema, né? Mas vai ser mais voltado para a escrita de projeto. E na terça-feira agora, né, os artistas de rua vão estar ocupando a Câmara dos Vereadores também, para ver se conseguem já um apoio dos vereadores também para a regulamentação do decreto de lei, que até hoje não foi regulamentado, da ocupação de espaço pelos artistas, né? Então, isso é uma coisa que o Conselho também já fez uma solicitação para a Câmara para poder utilizar o plenário para fazer uma audiência pública, e a partir do momento que isso tiver estabelecido, a gente vai divulgar para todo mundo. Lembrando que a ocupação de espaço público não é bom só para os artistas de rua, e sim para todo mundo como um todo, porque vai apresentar regramento para qualquer evento artístico que seja feito em um espaço público. Então, isso é muito importante para todo mundo. Do mais, eu acho que é isso. A gente agradece todo mundo que veio. Quer falar alguma coisa, Marcos? Se não, a gente já eu acho que eu já fiz a minha fala de encerramento. Acho que a gente pode caminhar. É isso, gente. Acompanhem o Conselho, acompanhem as políticas públicas municipais, acompanhem as políticas públicas estaduais. É só com esse acompanhamento que a gente consegue
mudar alguma coisa. Muito E obrigado. vamos fortalecer a conferência, as conferências. A próxima conferência municipal, porque aí existe a conferência nacional que vai ser feita, né? Então precisa fazer umas conferências municipais, estaduais e aí vai para a nacional. Ah, mas a gente acabou de fazer uma conferência municipal agora em novembro. É outro assunto. Aqui a gente vai fazer uma conferência para dar parâmetro para a nacional, né? O que o nosso município, a nossa territorialidade está querendo da cultura nacional daqui para frente. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, gente.